Agora é o quadro Falando com a Gente. Vamos ver o quadro Falando com a Gente? É isso aí, no quadro Falando com a Gente, a doutora Pamela, ela é oftalmologista especialista em glaucoma. Como nós encerramos o mês de combate ao glaucoma, vamos falar com ela. Doutora, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar participando aqui desse programa. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite para poder falar um pouquinho, nesse mês tão importante aí pra gente, que é o Abril Marrom. Muito bem, doutora, começando, o que é glaucoma? O glaucoma, ele nada mais é do que uma doença que vai afetando o nervo óptico da pessoa, a cabeça do nervo óptico, e vai matando as células da retina, levando ao paciente a uma cegueira irreversível e uma cegueira progressiva, O paciente não vai perder a visão aí do dia para a noite, vai perdendo aos poucos. Isso é hereditário ou isso é uma doença que acontece com o tempo? Como que é? Essa doença desenvolve como, a partir de quê? Certo, o glaucoma, lógico que tem um fator hereditário, ele é um fator de risco importante para o paciente desenvolver essa doença, só que nós temos vários outros fatores de risco. Hoje não se tem com certeza o saber, aquele paciente tem por conta disso. Infelizmente, nós não temos como saber disso. Nós sabemos que os fatores de risco vão levar os pacientes a ter essa doença. E quais são esses fatores de risco, então? Pacientes que têm a pressão dos olhos aumentada, pacientes que têm pessoas de primeiro grau na família com glaucoma, pai, mãe, avó, pacientes com alta miopia, pacientes com diabetes, pacientes da raça negra. Esses pacientes são fortes candidatos a vir a ter a doença. Doutora, o que fazer para evitar essa doença? Existe alguma coisa a se fazer? Por exemplo, alimentação, alguma coisa nesse sentido, para que não venha ter glaucoma? Infelizmente, não tem nada que a gente consiga fazer para o paciente não vir a desenvolver. O que a gente pede é a prevenção, as consultas antecipadas, as consultas de rotina, para quando o paciente tiver uma suspeita de glaucoma, já iniciar o tratamento. A gente vai solicitar, lógico, que os exames para confirmar e para esse paciente não progredir para a cegueira. Agora, uma coisa que chama muita atenção é o seguinte, a senhora disse que é uma pressão no globo ocular. Essa pressão, ela tem um valor, por exemplo, acima de tanto é perigo, qual é o médio, como é que funciona? Isso, então a pressão intraocular, numa média de uma população, é de 11 a 21. Acima de 21 a gente já tem que ficar bem atento, porque esse paciente pode ter o glaucoma. É possível ter glaucoma em um olho e no outro não? Sim. Nós temos pacientes que têm glaucoma no olho direito e não tem no esquerdo, ou ao contrário também. Então, alguns pacientes podem ter glaucoma somente em um lado do olho. É possível fazer cirurgia dos olhos? Por exemplo, mudando um pouquinho, glaucoma acho que não tem cirurgia, tem? Tem. Hoje o Hospital de Olhos Veloso está disponível, nós temos uma equipe junto comigo, para fazer a cirurgia de glaucoma. E quando fica aquela pergunta, quando que o paciente pode fazer a cirurgia? Ah, doutora, eu tenho glaucoma, já vou aí amanhã porque eu quero operar. Não é assim. Vai solicitar os exames, a gente vai ver em qual estágio que está a doença. Dependendo do estágio da doença, ou se o paciente estiver intolerante aos colírios, esse paciente a gente pode solicitar sim para ele fazer a cirurgia de glaucoma. Nós fechamos o mês de combate ao glaucoma. Qual é a mensagem que a senhora deixa às pessoas que estão acompanhando em todo o estado de Rondônia, até no Mato Grosso, o programa Deus Fala Comigo, aqui no quadro Falando com a Gente? Não deixe de se consultar. Hoje o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Hoje sabemos que com uma progressão da doença, com os novos estudos, em 2040 nós vamos ter aproximadamente 112 milhões de pessoas no mundo convivendo com glaucoma. Então cuide da sua saúde ocular, porque ver o mundo aí de uma forma bem mais clara, colorido, é a forma mais bonita de se viver. Muito bem, descobriu que tem glaucoma, e agora para curar? Como é que é? Tem cura ou é só uso de medicamento? O glaucoma, assim como a diabetes, por exemplo, ou a hipertensão, o paciente que é hipertenso, a gente não consegue fazer a cura. Infelizmente, hoje não dá para fazer isso. Mas a gente tem o controle da doença para deixar esse paciente no estágio que ele não progrida para a cegueira. Eu bato bastante nessa tecla, por quê? Porque o glaucoma ele não dá sintomas, então o paciente não sente nada, a não ser que ele venha nas consultas para a gente conseguir fazer uma avaliação completa da saúde ocular desse paciente e saber se ele tem ou não a doença.
Doutora, muito obrigado por esse bate-papo aqui, falando com a gente. Deixe teu endereço, sua rede social, enfim, fique à vontade com as suas considerações. Obrigada, eu que agradeço estar mais uma vez aqui, né, podendo falar um pouquinho sobre esse mês importante, não só esse mês. Todo mundo tem que saber que o olho é importante, que a visão é importante. Nós, oftalmologistas, não estamos aqui somente para prescrever óculos, estamos para cuidar da saúde ocular de cada um de vocês. Então, cuide da sua visão, nos procure, né? Aqui, hoje eu atendo no Hospital de Olhos Veloso, o telefone é 3223-3040 e a gente está de portas abertas para receber todos. Muito obrigado, quadro Falando com a Gente. Agora vamos para o estúdio, pastor Valadares e pastora Mil Solange, é com vocês.